Boa noite, queridos alunos e alunas. Vamos para a nossa aula número 10 da nossa Escola Paroquial da Fé. Hoje com uma convocação toda especial para os nossos catequistas de batismo e também para os catequistas de crisma, já que nós vamos começar o nosso estudo sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã, olhando particularmente para esses dois sacramentos. E um pouquinho, nós vamos dar uma pincelada também sobre o catecumenato, sobre a catequese, justamente que é o caminho para prepararmos os nossos sacramentos de iniciação. Então, quero saudar a todos que nos acompanham, nossos alunos e alunas, de todos os recantos e ranchos, especialmente o nosso povo aqui na paróquia Santo Antônio. Uma saudação de alegria pelas celebrações bonitas que nós tivemos nas nossas comunidades, junto aos cemitérios, junto aos nossos entes queridos falecidos. Tivemos um fim de semana de muitas bênçãos. Parabéns a todos que estavam envolvidos na organização. Como fez bem para o nosso povo se reencontrar, mesmo respeitando as dinâmicas de distanciamento, mas sentindo essa proximidade da fé que nos faz tão bem, como diz o Papa Francisco, o prazer de se sentir povo, que a gente sente quando a gente está em comunidade. Foi um fim de semana muito abençoado, muito, muito bacana. Obrigado especialmente a todos que se envolveram na preparação das celebrações de criação e adaptação dos ambientes, para bem acolhermos aqueles que vieram rezar pelos seus entes queridos falecidos. Gente, retomando a nossa aula, pedindo e invocando a bênção de Deus sobre todos, que o Espírito Santo nos ilumine, para podermos acolher hoje tudo aquilo que vamos meditar sobre os sacramentos, especialmente os sacramentos da iniciação à vida cristã. Página número 116. Segunda sessão do termo sacramentos. Como celebramos a nossa fé? Nós vamos partir para a segunda sessão que fala dos 7 sacramentos da Igreja. Olhamos para a importância do celebrar, de dignamente podermos acompanhar as liturgias. E hoje, dentro do mundo litúrgico, nós vamos olhar para essas duas celebrações e o profundo do significado desses dois sacramentos: batismo e confirmação. Olhando para os sacramentos, no parágrafo número 193, pergunta se existe uma lógica que une todos os sacramentos. Uma boa pergunta. Os sacramentos são todos um encontro com Cristo, que é o sacramento original. Isto vale a pena a gente sublinhar, gente. Jesus Cristo é o sacramento. É o sinal visível da graça invisível que chegou a todos nós e que manifestou o quão grande é o amor de Deus por toda a humanidade. E se nós nos encontramos com Cristo nos sacramentos, é Ele que dá liga em todos eles, nas mais diversas manifestações no decorrer da nossa vida. Então, volta a retomar um pouquinho aquele conceito que nós olhamos na aula passada, quando dizia: em todos os momentos em que a vida deve ser celebrada, e celebrar significa tornar célebre, tornar importante, dar valor, dar o profundo do significado a toda a existência, a todos esses momentos. Os sacramentos vêm justamente coroar os momentos mais importantes da vida com o toque de Deus. Nós encontramos Deus quando celebramos a nossa vida. E especialmente ali nós vamos ver no número 193, como isso acontece em cada sacramento, vale a pena a gente retomar. Mas especialmente hoje nós vamos focar nos sacramentos da iniciação. Por que nós tratamos eles como sacramentos da iniciação? Porque ninguém nasce cristão. Ninguém. Talvez alguém de vocês vai dizer assim: mas padre, eu nasci numa família cristã. Tudo bem, mas da tua natureza humana, se a tua família não te indicasse o caminho de Jesus Cristo, tu mesmo, por tua conta, não irias descobri-lo.
para conhecer o caminho de Cristo, conhecer o amor de Deus que se manifestou em Jesus Cristo, alguém te precisa mostrar o caminho. Tanto que até a igreja cristã era chamada nos primeiros séculos da sua existência como o caminho. As pessoas não diziam que iam à igreja, eles participavam do caminho. Porque é um andar, é um peregrinar, é um crescer. E de fato, todo o tempo nós estamos evoluindo na nossa fé. Mas ela precisa ser iniciada. A gente precisa começar a conhecer. Por isso, dentro da iniciação, nós encontramos no sacramento do batismo a porta de todos os sacramentos. Atenção, catequistas de batismo, todos aqueles que acompanham as celebrações de batismo, o batismo é a porta de todos os outros sacramentos. E ele é condicionante. Só pode viver os sacramentos quem recebe o batismo. Aqui tem algumas definições, o número 194 e 195, que eu acho belíssimas. Aqui eu cito 5 definições. Batismo é caminho, como a gente tratava antes, da morte para a vida. Porque vida sem amor e sem Jesus é morte. Como nós colocamos no nosso conceito de inferno. O que é inferno, gente? É a total distância de Deus. Então, entrar no caminho é sair de uma realidade de morte para conhecer a vida, que é o que define o número 194. O que é o batismo? É a porta da igreja, é nele que nos inserimos, na comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, numa comunidade de salvação. É o começo da comunhão duradoura com Deus. É o começo de uma relação que deve se estender por todo e sempre. Existe uma definição muito bonita do batismo, que o batismo, ele é o início da vida eterna. Quando é que começa a nossa vida eterna? Não é na nossa morte, é no batismo. Naquele momento em que nós recebemos o toque de Deus em nossa vida, daí em diante, não tem mais morte, porque a tendência é a gente avançar cada vez mais, para quem mergulha, de fato, no seu batismo. Como é que é celebrado esse batismo? Que é a grande aliança com Deus de um ser humano. Por isso, o batismo é apenas uma vez, porque uma vez na vida a gente faz uma aliança que deve se estender pela vida inteira. No batismo, Deus faz aliança com aquela pessoa que quer ser inserida. E aquela pessoa também está dizendo, tu és o meu Deus, eu vou te acompanhar. Você já deve estar pensando assim, mas padre, o senhor está pensando que crianças que recém são nascidas têm a condição de falar isto para Deus? Mas nós vamos entender por que nós fazemos hoje o batismo de crianças dentro da igreja, e sim, mesmo no batismo de crianças recém-nascidas, o significado é este. Este teu filho é teu, Senhor, e tu és o Senhor desta criança. A forma clássica de celebrar o batismo, como é que a gente faz? Mergulhar a pessoa 3 vezes na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse seria o batismo mais correto, o batismo por submersão. Tanto que muitas igrejas hoje estão investindo em criar pias batismais que sejam grandes, de fato, a ponto que nós possamos pegar uma criança e mergulhar dentro da água e tirar ela da água 3 vezes, sem nenhum medo da gente precisar afogar ninguém. Porque é justamente isso que vai dar um sinal de que a gente morre quando vai para baixo da água. Para tudo que é o mal, que é o pecado, as tendências que nos diminuem neste mundo, e com Cristo a gente emerge para uma vida nova. O batismo nos confere vida nova. Um conceito essencial. Claro, existe um gesto que nós fazemos aqui na nossa paróquia que
é similar a esse gesto, quando o padre derrama 3 vezes água sobre a cabeça da pessoa, dizendo as palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A água é este símbolo de purificação e de vida nova. E essa vida nova em Cristo, ela também é manifestada na celebração dos batizados, especialmente pelos ritos pós-batismais. Nós temos dentro de uma celebração de batismo, quem participa mais frequentemente vai visualizar claramente, especialmente meus catequistas de batismo, vocês já sabem como é que é o ritmo. Os ritos pré-batismais são os ritos que preparam a compreensão das pessoas para receber esta manifestação. E os ritos pós-batismais, que especialmente são 3, que é a unção com o óleo do crisma, o rito da veste branca, que toda criança deveria, ou toda pessoa batizada deve se revestir de branco. E tanto que em muitos ritos se batiza a criança ou a pessoa nua, ou apenas com uma pequena parcela de roupa, e depois do batizado recebe uma roupa branca. Para justamente significar esta vida nova, esta purificação que recebeu. E ainda o recebimento da vela. Quando o padrinho leva a vela até a criança, ele está dizendo: agora tu foste batizado e tu és um sinal de luz para o mundo, porque tu te tornaste filho de Jesus Cristo, que é a luz de toda a realidade deste mundo. Então, nos ritos pós-batismais, depois que acontece a submersão, ou jogar a água sobre a criança, ou sobre a pessoa que foi batizada, nesses ritos pós-batismais, a igreja colocou ritos dentro da celebração do batismo, para podermos perceber essa riqueza do que é a vida depois que a gente é batizado. Quem pode ser batizado? Aqui nós vamos entender as condições para o batismo e até os ritos que acontecem antes da celebração. Pode ser batizado, número 196, qualquer pessoa que ainda não é batizada. Quem foi batizado uma vez, não precisa ser mais batizado. As igrejas cristãs que batizam no nome da Trindade, eles têm o seu batismo reconhecido dentro da Igreja Católica. Por exemplo, quando um luterano diz que quer caminhar junto com a Igreja Católica a partir de um certo momento da vida, ele não precisa ser batizado de novo na Igreja Católica, porque o seu batismo, que fez na Igreja Luterana, segue este rito: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ela já foi mergulhada na vida nova. Ela apenas deve, como condição, publicamente professar a fé. E aqui tem um detalhezinho, por isso, quando as pessoas que são de outra religião, que têm o batismo válido dentro da Igreja Católica, porque batizam na Trindade, eles devem professar, fazer a profissão de fé pública, com testemunhas, diante da comunidade, para manifestarem às pessoas que a fé que vivem é a mesma fé que nós professamos na nossa comunidade. A fé do creio que nós estudamos no início da nossa escola. E a partir disso, gente, tendo como condição para o batismo, não ser batizado e desejar, com fé, seguir a Cristo, a igreja também aproveita este momento, ou durante o período da iniciação à vida cristã, para percorrer um caminho de aprendizagem com essas pessoas, que nós chamamos de catecumenato, ou como nós conhecemos aqui, um período de catequese. Olha que grandeza que está acontecendo agora na nossa paróquia, que é uma novidade. Estamos vivendo isso apenas há 2 anos, 2 anos e pouco. Nós fazíamos um catecumenato para as pessoas poderem receber os sacramentos da Eucaristia pela primeira vez e da Crisma. Mas nós também já fazemos um caminho, um catecumenato com as famílias que pedem os batizados para os seus filhos. E a gente faz uma catequese de batismo. Aliás, hoje de noite está acontecendo aqui na paróquia.
com 4 famílias que estão recebendo uma instrução para nos darmos conta do valor que tem aquele gesto de iniciação, aquele sacramento. Sacramento, gente, é bem importante compreendermos aqui, não é mágica. O que está acontecendo ali não é um gesto apenas ritual, místico, mágico, que possa imaginar que a gente vai entrar num outro universo, com outras coisas, outras situações. Isso tem muito fundamento. É mistério, mas é razão também. É compreensão. Não dá para a gente viver o seguimento a Jesus Cristo sem conhecê-lo. E por isso a igreja, para batizar hoje adultos, como alguns estão fazendo a catequese aqui conosco, nós não podemos conferir o batismo a alguém, né, exigindo dele a fé, se ele nem conhece o próprio Jesus Cristo, que é a essência de toda a fé. Por isso é necessário, para podermos conferir os sacramentos da iniciação à vida cristã, para pessoas que querem conhecer e seguir Jesus Cristo, é necessário um caminho catecumenal, que deve ser conduzido por pessoas que estão profundamente mergulhadas dentro da comunidade, testemunhos de vida cristã, com acompanhamento da família, de padrinhos, que são pessoas que devem ter idoneidade, vivência de fé para ajudar aqueles que estão chegando. Veja que se nós olharmos para a realidade que nós temos hoje, nós temos um longo caminho a percorrer para mostrar assim, quanto mais ele for valorizado o sacramento do batismo, melhor ele vai ser vivido. E para isso, cada vez mais nós temos que dar passos para valorizar o catecumenato, as condições da pessoa para poder assumir o batizado, acompanhar bem os adultos e especialmente acompanhar bem as famílias das crianças. São universos que exigem acompanhamento. Por quê? Lembro a base que nós colocamos. Ninguém nasce cristão. Não podemos pressupor a fé de ninguém. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais o amaremos. E para conhecê-lo, não basta só a doutrina. Nós devemos propor hoje às pessoas a experiência de encontro com Deus, que acontece especialmente nas celebrações, nos rituais, no estudo da palavra, na leitura orante da palavra de Deus, e também experiências de caridade. Que, aliás, os nossos catequistas, especialmente de Eucaristia e Crisma, estão trabalhando muito no novo jeito de fazer catecumenato. Tem um gesto muito bonito que está acontecendo na nossa paróquia frequentemente, quando os catequizandos são convidados a acolher dentro de um encontro de catequese uma mãe gestante. E para eles mostrarem o carinho que tem para uma vida de alguém que de repente nem é da família, nem conhecido, não é. Mas uma mãe que está gerando uma vida nova merece o acompanhamento, merece o carinho. O mesmo olhar da comunidade que Jesus teria para com aquela mulher. E aí aquele grupo, junto com as suas famílias, prepara uma cesta com presentinhos para a criança que vai nascer. Vendo naquela criança também o rosto de toda criança, que é o sinal de uma vida nova que vem ao mundo, capaz de gerar vida plena para todo esse universo. É muito bonito ver a reação das mães ao acolher aquele gesto, e mesmo quanto isto catequiza mais as crianças do que uma hora inteira de doutrina. Porque especialmente para as gerações novas hoje, a catequese se dá por testemunhos, por práticas, por experiências cristãs. Por isso vale tão a pena a gente fazer desse caminho novo e propor sempre nós atualizarmos esse caminho para podermos transmitir Jesus Cristo do jeito que possa ser compreendido para as pessoas da atualidade. A maioria de vocês vai dizer assim, mas padre, o nosso catecumenato foi bem diferente. Talvez era mais parecido com essa aula que a gente tem agora, que era perguntas e respostas. Mas para as gerações novas, novos métodos. Tudo para que Jesus seja anunciado cada vez mais firmemente para aqueles que estão chegando. Então, o catecumenato, gente, é essencial na preparação do batismo,
e de todos os sacramentos da iniciação. E agora vem a pergunta, 197, que muitas vezes as igrejas cristãs não católicas, elas nos questionam por que a igreja católica batiza crianças. Se é uma condição para receber o batismo, a fé, e aquelas crianças não têm como professar a fé. Existe uma razão para isso, está ali nas letras grifadas do nosso texto. Antes de nos termos decidido por Deus, já Deus se tinha decidido por nós. Por que nós podemos batizar crianças? Porque a iniciativa do encontro entre Jesus Cristo e uma pessoa sempre é de Jesus. A iniciativa dele, ele que quer nos encontrar. E se uma família diz que desde cedo, pais crentes que têm fé pedem, nós queremos que nosso filho desde cedo, desde os seus primeiros momentos da sua vida, possa seguir os passos de Jesus, possa aprender a caminhar seguindo as pegadas de Jesus, como é que a igreja vai dizer, não batizamos, espera ficar adulto? Não há como fazer isso. Por isto, na criança já é retirado o influxo do pecado original e do poder da morte, pela fé dos pais e pela iniciativa de Jesus Cristo. Ele que tem a iniciativa para vir ao nosso encontro. Como diz lá na página 118, não se pode negar o amor a uma criança, com a justificação de que ela própria mais tarde se decidirá ou não pelo amor. Como algumas pessoas já mais liberais vão dizendo hoje em dia, padre, não vou batizar meu nenê porque vou deixar ele crescer para depois ele escolher a religião que ele quer seguir. Se você não educar desde cedo o amor, alguém pode ensinar outros caminhos. Isso é a mesma coisa que dizer assim que ele não tem capacidade de tomar conta. Ora, gente, todos nós temos capacidade de falar, mas alguém tem que nos ensinar a língua que nós vamos falar. Todas as pessoas desde pequeno têm a capacidade da fé. E como é bonito ver, como é fácil ver as crianças manifestando de forma pura, simples e direta a fé que elas despertam no coração delas. Quando alguém acompanha, quando alguém mostra a existência do transcendente, quando alguém ensina o quão gostoso é sentir o amor de Deus. Se ninguém falar, por conta, ninguém descobre. Assim como cada pessoa nasce com a capacidade para falar, embora tenha de aprender a língua, também cada pessoa nasce com a capacidade para crer, embora tenha de conhecer a fé. Por isso, gente, o batismo, vamos apenas recapitular, não é um enfeite. Ele é a capacidade da criança poder receber a graça de Cristo já nos primeiros passos de sua vida. Ou o adulto, assim que disser, eu quero seguir a Jesus, e fizer o caminho catecumenal. E por isto, a criança, quando chegar na idade da razão, deve confirmar a fé que um dia recebeu dos pais. Já estamos dando as tintas para depois podermos olhar para a realidade do sacramento da confirmação. No número 198, nós vamos ainda ver quem pode batizar. O bispo, em primeiro lugar, porque ele responde pela igreja local, os seus representantes, o padre, os diáconos, ou mesmo, em caso de emergência, qualquer cristão, ou mesmo alguém que não seja cristão, nem batizado, pode batizar, desde que derrame água sobre a cabeça da pessoa e diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é tão importante que em casos de emergência, até uma pessoa não batizada pode batizar. Basta ter o desejo de vinculá-la a Cristo. Tal a importância desse sacramento. Quantos de vocês não tiveram essa graça, talvez preocupados, será que alguém vai chegar aos recém-nascidos numa época que eram sempre um perigo de morte antes de poderem evoluir?
Quantas e quantas vezes as irmãs nos hospitais, os médicos, as enfermeiras em situações como estas, batizavam as pessoas e depois o batismo foi confirmado junto à comunidade. Eu vejo muitas pessoas daqui, da nossa paróquia, dizendo: padre, eu fui batizado na capela do hospital, antes de ir para casa. Havia um padre que estava lá no hospital e fazia o batizado. Justamente pela urgência, pela emergência, pela grandeza que tem esse sacramento na história pessoal da salvação. O batismo, então, gente, 199, é o único caminho da salvação? Sim, é o único caminho para a salvação. E agora, quem não foi batizado? Lembrem-se, Cristo morreu por toda a humanidade. Portanto, também encontram a salvação as pessoas que, embora não tenham tido oportunidade de conhecer Cristo e a fé, procuram Deus de coração sincero e orientam a vida segundo a sua consciência. A igreja chama isto de batismo de desejo. Mesmo que nunca foi apresentado Jesus Cristo para uma pessoa, mas se ela segue a sua consciência e deseja o bem, com certeza Deus vai encontrar meios de salvá-lo também. Vamos pensar, são neste mundo apenas 1/3 das pessoas que estão circulando que conhecem Jesus. 1/3 só. E os demais? Deus não quer salvar? Claro que quer salvar todos. Ele veio para a remissão de todos. Então, o batismo é o caminho para quem tem a oportunidade de conhecê-lo. Mas também para aqueles que querem encontrar a Deus e procuram viver uma vida segundo a sua consciência e vivendo os valores do bem, também vão ser abraçados pela salvação em Deus. Então, o que acontece com a gente no batismo? Por que ele é tão importante? Porque pelo batismo somos libertados do pecado, arrebatados da morte, que termo bonito, nós somos arrebatados da morte, arrancados da mão da morte que quer nos prender e destinados a uma vida de alegria e de redenção. O batismo nos dá esta situação. Como diz Papa Bento XVI, no número 200, a minha história de vida pessoal mergulha na corrente do amor de Deus. Louvado seja Deus, que a nossa paróquia está dando cada vez mais valor à preparação das pessoas, à preparação das celebrações e à vivência do batismo. Até na preocupação de acompanhar aqueles que já receberam o batismo, mas possam continuar sintonizados com a comunidade até receberem aquele período de catecumenato mais profundo, que é aquele da preparação para a primeira Eucaristia e para a Crisma. A igreja hoje se organizou para fazer seu catecumenato mais extenso ali. E queira ou não queira, gente, o que nós estamos fazendo hoje é catecumenato. Nós estamos voltando ao caminho de aprendizes, para, de novo, dar um reforço, dar um impulso. E é tão bom. Eu fico muito feliz quando escuto as pessoas dizerem assim: padre, eu nunca tinha feito um estudo desses depois da minha catequese. Os únicos momentos que eu refletia um pouquinho sobre isso era no sermão do padre no fim de semana. Quando eu vou? Então, é muito importante. Nós podemos nos colocar no caminho de uma formação permanente. Olha, temos todo esse povo que está estudando a fé nesse período agora, mostra que a gente sabe, como nós padres também, que não basta uma formação inicial. Na formação dos padres, nós chamamos a formação inicial todo esse período de seminário, que o nosso seminarista Jorge está concluindo agora com o seu diaconato. Mas depois, assim como Jorge, todos nós, né, Padre Lucas, somos convidados pela igreja a uma formação permanente, para que a chama não se apague. Muito pelo contrário, se anime cada vez mais. Olhando ainda para a realidade do batismo, antes da gente olhar para o sacramento da confirmação,
No número 201 e do 202 tem dois termos bem bonitos para a gente estudar. Qual é o significado do nome dado por ocasião do batismo? O nome que nós recebemos no batismo vai ser o nome pelo qual Deus vai se relacionar conosco. Eu já perguntei algumas vezes para alguns dos nossos cristãos aqui na paróquia, como é que tu tratas ao Senhor? Alguns chamam de Senhor, uns chamam de meu Pai, uns chamam de Deus, uns preferem falar com Jesus, com Cristo, enfim. Deus vai conversar conosco pelo nome que nós recebemos no batismo. Como diz lá no profeta Isaías, no capítulo 43, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esta realidade espiritual é muito bonita da gente sentir. Pensar que Deus está nos chamando pelo nome e dizer assim, tu és meu, eu te quero, tu me pertences, não como propriedade, mas como um amor a quem te entrego e a quem espero fidelidade. E aí está também a grandeza da gente não tratar as pessoas de forma pejorativa, inventando às vezes apelidos, até muitas vezes ofensivos, que diminuem esta dignidade da imagem da pessoa. Eu me lembro que no seminário nós tínhamos uma mania de criar muitos apelidos para as pessoas, né? Claro, estávamos na adolescência também, era uma idade de muita bobeira, mas um dia desses o nosso diretor espiritual no seminário, o padre Joca, disse assim, vocês não deveriam fazer isso. Porque Deus nos conhece pelo nome, então não diminuam o nome das pessoas. Valorize o nome das pessoas. E aí a importância de escolhermos bonitos nomes com profundo significado para as crianças quando nós a batizamos. Vejam, por que devem os cristãos escolher para o batismo os nomes de grandes santos? Porque são modelos. Você sabe que um nome se torna bonito quando tem bonitos testemunhos de vida de pessoas com este nome. Quantas pessoas aí não deram nome para os seus filhos porque numa novela apareceu alguém que era querido, que era bacana com aquele nome, que era bonito, bonita. Nossa, eu quero uma filha bonita, eu vou dar um nome para ela desse nome daquela atriz de novela. Para nós cristãos, é uma orientação antiga. Eu vou dizer, meu Deus, padre, agora o senhor está puxando do fundo do baú essa história. Não, é bonito. A gente pensar que dar um nome de santo para alguém é pensar que eles também possam seguir um caminho de santidade. Eu me lembro que quando meu irmão mais velho foi batizado na casa, você sabe, nós temos o nome de Ney, Neymar, Neandro e Neylor. E quando o pai foi pedir para batizar o Ney, o padre Teobaldo Becker lá em Tupandi disse assim, só Ney? Aí o pai disse, sim, Ney Schuster. Mas tu não vai botar um nome de santo junto com Ney? Podia ser Ney José, Ney Luiz, Ney Antônio. Aí o meu pai, que estava bem teimoso na época, disse assim, ele vai poder ser o primeiro santo com esse nome. Mas ele deu o nome de Ney para seu filho, porque na primeira turma de aula que ele tinha duas crianças, Ney e Neiva, que eram irmãozinhos, que eram as presenças mais queridas dentro da turma. Então, queira ou não queira, a referência dele foi muito positiva para procurar um nome para o seu primeiro filho. Então, vamos pensar bem no nome que nós vamos dar para as pessoas. Porque o nome imprime também força, caráter. Claro que a pessoa depois vai fazer o nome se tornar bonito. Mas é muito importante a gente ter muita dignidade. Aqui eu gostaria ainda de lembrar uma realidade que antigamente os religiosos, quando professavam na vida religiosa, eles tinham que trocar de nome. Porque é como que dizer que estão começando uma vida nova, e para tal eles tinham que esquecer a vida antiga. Uma vida de menos graça. A vida consagrados é uma vida de total pertença a Deus, então deveriam receber um novo nome. Graças a Deus, depois do Concílio Vaticano, foi dada liberdade para os religiosos. Ou para continuarem com o nome que receberam na profissão religiosa, ou para retornarem ao nome de batismo, porque não pode ter nome mais importante
do que o nome pelo qual o Senhor nos trata. Então, isto nós vamos falar sobre o nosso sacramento do batismo. Nós estamos olhando para o profundo da realidade que é o sacramento batismal. E que encontra seu complemento no sacramento da confirmação. Número 213. Olhem para a definição que nós temos na página 120. A confirmação pertence, junto com o batismo e a Eucaristia, aos 3 sacramentos da iniciação cristã. Tal como no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a comunidade dos discípulos, que estava reunida, e também agora o Espírito Santo vem a cada batizado que pede à igreja o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo encoraja e fortalece para uma vida de testemunho por Cristo. Quando nós podemos receber a confirmação? O catecismo é categórico. Ao chegarmos à idade da razão. Quando nós começamos a tomar as decisões da nossa vida. Quando eu acompanhava a pastoral vocacional na Diocese de Montenegro, eu fazia um encontro com praticamente todos os mais de 3.000 crismandos que anualmente se confirmam na fé aqui na Diocese de Montenegro. Fazíamos pequenos retiros, às vezes de um turno, de um dia. Em algumas ocasiões a gente tinha 2 dias para fazer um bom retiro. E aí nós conversávamos com a gurizada, vejam só que grandeza a igreja trata e olha com carinho para estes jovens. Porque há um conceito básico humano que a gente chega na idade da razão por volta dos 12 anos. A partir desses 12 anos nós começamos a tomar as primeiras decisões da vida. E é por isso que muitas vezes nessa idade se briga tanto com o pai, com a mãe, porque pai e mãe continuam sabendo o que é bom para a criança ou para o adolescente. Mas o adolescente também já quer assumir as rédeas da sua vida. É uma fase às vezes complicada dentro da família, mas uma fase muito importante para marcarmos a presença de fé e nós dizermos para as crianças, os jovens neste período, com Cristo as decisões se tornam acertadas. Porque Cristo nos chama para acompanhar Ele em todos os momentos da vida. Não existe um período em que Cristo não nos quer. Ou a gente diz eles não estão com Deus, como tantas vezes, até dentro da comunidade, nós olhamos para a juventude, como se fosse o período em que as pessoas se desligassem de Deus. Isto é injusto, é incorreto nós afirmarmos. É nesse período justamente que eles precisam do impulso do Espírito Santo, porque assim como estão tomando as primeiras decisões, eles também vão conhecendo o mundo de chamados que existem neste universo onde eles estão. E talvez há 50 anos atrás, a gente sentia muito mais forte o chamado de Deus, da comunidade, da vivência. A própria sociedade apoiava mais uma caminhada de fé. Mas parece que hoje tem tantos caminhos que também chamam, que também são oportunidades de escolha, que fazem os nossos jovens, às vezes, titubear nas decisões. Podem notar hoje, para eles, muito mais difícil escolher caminhos de vida, escolher profissões, escolher carreira, porque tem muito mais possibilidades. E é por isso que nesta hora a igreja marca um período profundo de catecumenato, mesmo que seja um período complicado, de difícil acompanhamento. Mas este é o momento de nós conferirmos o Espírito Santo, que encoraja e fortalece para boas decisões e uma vida de testemunho de amor para estes jovens. Porque também é o momento em que vão começar a despertar para o amor. As amizades se tornam mais intensas. Há o desejo despertado mesmo corporal da gente olhar para as pessoas do sexo oposto e começarmos a pensar uma vida de comunhão. Então, neste período é tão importante a igreja acompanhar e oportunizar um reencontro. Uma confirmação de uma verdade que aquelas crianças estão vivendo, jovens, desde seus mais tenros passos. Qual é o seu símbolo? Na definição sobre crisma, aqui nós temos logo embaixo a definição de confirmação, nós chamamos, crisma é o óleo da unção, o óleo do crisma. E nós ungimos
estes jovens na hora do sacramento, com este óleo de oliveira perfumado com resina balsâmica preparado na quinta-feira santa de manhã, aqui na nossa diocese, na celebração dos Santos Óleos, na quarta-feira santa à noite, na Catedral Diocesana, com a presença do bispo e de todos os padres. Este óleo é preparado para ser este sinal que representa alegria, representa força, representa saúde. Quem é ungido com o crisma deve difundir o bom perfume de Cristo. É muito bonito ver, nós vamos ver na ordenação presbiteral, depois que nós acompanharmos o Jorge, ou mesmo na ordenação episcopal, o quanto que é usado de óleo para ungir as mãos do padre. E depois ungir a fronte do bispo, para que possam ser sinal de saúde, de força e de alegria, de coragem. Por isso as pessoas procuram a bênção das mãos do padre, porque são mãos ungidas, preparadas pela igreja para serem transferência de força. E que poder tem uma mão ungida de um padre, de alguém que foi preparado pela igreja para transmitir a força que vem da bênção de Deus. E é esta força que o jovem ou o adulto que está confirmando sua fé recebe ao ser ungido na fronte. Recebe por este sinal do Espírito Santo o dom de Deus. A paz esteja contigo e contigo também. Neste simples rito se confirma aquela fé que se abraçou no batismo, onde já recebemos a unção do crisma, mas é reforçada a unção na hora da confirmação. Depois nós podemos ver o que é a confirmação com o conceito no 203, e mesmo no 204, nós vamos olhar para a Sagrada Escritura sobre o que significam as unções. No 205, na página 122, a gente relembra o que acontece na confirmação. É marcado na alma de um cristão batizado um selo indelével e eterno, que só se pode receber uma vez. O dom do Espírito Santo é a força do alto em que esse cristão realiza a graça do seu batismo ao longo da vida, como testemunha de Cristo. Ser confirmado é selar um acordo com Deus, agora por conta própria. Eu confirmo por mim mesmo aquilo que meus pais e meus padrinhos prometeram no meu santo batismo. Quem pode receber a confirmação? E o que é exigido de um candidato à confirmação? Pode receber a confirmação, ou a crisma, todo cristão católico que já recebeu o batismo e esteja em estado de graça. O que significa não pode estar em condição de pecado mortal. Porque aí o Espírito Santo não vai ser acolhido pela pessoa. Por isso, é tão importante a gente ter isto como consciência. Para a gente receber o batismo, precisa de fé e precisa professar essa fé publicamente depois. E não pode ter sido batizado antes. Para ser crismado, nós precisamos ter esta fé, termos batismo e estarmos em estado de graça. Não vivermos em pecado. Quem pode confirmar? O bispo. E pode incumbir também os padres, caso não tiver a possibilidade dele poder acompanhar. Então, olhando um pouquinho para essas duas realidades, gente. Nós olhamos para batismo, olhamos para crisma. Agora chegou a hora da gente poder conversar de novo. Hoje a aula é mais curtinha, porque para nós entrarmos na aula sobre a Eucaristia, nós vamos precisar de um encontro completo. Então, a próxima aula vai ser sobre a Eucaristia. E hoje, sobre batismo e sobre crisma. O que isto repercute em vocês? Alguma pergunta? Alguma afirmação? O que vocês gostariam de conversar? A Helena Berwanger Scheren já afirma aqui.
As religiões que batizam só em nome de Jesus, não é válido o batismo, tem que ser em nome da Santíssima Trindade. Exatamente, não basta dizer, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Não nos serve. Este batismo não serve à Igreja Católica, porque tem que ser batizado no nome da Santíssima Trindade. A Graciana Didrich pergunta, depois da primeira comunhão, não, ela está afirmando, depois da primeira comunhão, essa é a minha formação mais significativa. E tem sido cada dia mais forte o sentimento de entendimento. Que legal essa tua partilha de vida, hein, Graciana? Que bom que para ti está sendo uma experiência tão bacana, tão boa. Anice nos pergunta, lá da comunidade imigrante São José Operário, vivência de fé não é perfeição, mas como comprovar um testemunho consistente? Olha, gente, testemunho consistente se dá a partir da vivência do amor. Uma pessoa tranquila, racional, ela não pode exigir perfeição de nós, porque nós não somos perfeitos. Nós somos humanos. Né? Perfeito, só Deus. Ele que é perfeito. Querer tornar a nossa vida cada vez mais perfeita, boa, santa, isso que vai caracterizar as pessoas um testemunho consistente. E aqui cabe sempre um papel muito bacana. É a gente não exigir a perfeição de si nem dos outros. E aqui cabe muito bem sempre esse sinal da humildade do cristão. Porque as pessoas não exigem perfeição, eles exigem bondade. E uma bondade perfeita, ela também está em pessoas humildes, que conseguem reconhecer a bondade nos outros, e conseguem reconhecer que de vez em quando a gente ainda falha, a gente patina, e vai tentar ter que crescer, afinal, estamos no caminho. E o caminho, o catecumenato de um cristão, dura a vida inteira. É tão bom pensar que nós podemos avançar, crescer cada vez mais, que não somos prontos. Por isso, gente, não se exige uma perfeição, porque Deus também não exige de nós. O testemunho consistente é nós olharmos para as pessoas com o mesmo olhar de Jesus Cristo, com amor, com misericórdia, com bondade. E sem dúvida, fazendo isto sem se excluir da comunidade. É viver dentro da comunidade, é auxiliar, é procurar estar junto. É uma boa pergunta, Anice. Eu vejo que é o que vocês estão fazendo, vocês que são hoje aqueles nossos ponteiros aqui na comunidade, né? Vocês sabem que Deus não espera na gente perfeição, porque ninguém de nós é perfeito. E quando a gente se coloca à disposição dele, ele, do vaso de argila que nós somos, do vaso de barro que nós somos, ele consegue fazer grandes coisas. E é o que as pessoas esperam da gente. A Jaqueline Waden nos pergunta, se a pessoa é batizada e depois muda de religião, e é batizada novamente, qual é válido? Olha, Jaqueline, o batizado, feito dentro da religião católica, para nós, ponto final. Tanto que dentro do livro de batismo, eu passei por uma situação como essa, Jaque, que alguém chegou para cá, para mim, era uma jovem de 14 anos. Eu tirei o chapéu para ela, porque ela entrou para um grupo das testemunhas de Jeová, e ela tão fiel àquela fé que ela estava abraçando com intensidade, porque lá ela fez um encontro com Deus, que talvez não fez com a gente, creio mais porque ela não teve a oportunidade de conhecer as nossas vivências. Ela veio para cá e disse assim, padre, para eu poder ser uma pregadora na minha igreja, eles me exigiram tirar o nome do livro de batismo da igreja de vocês. O senhor me libera? E eu tive que dizer para ela, não tenho como te tirar o batismo, porque o batismo é uma marca indelével. Depois que tu é batizado, ninguém te tira mais a filiação divina. Nenhuma força neste mundo tem esse poder. E mesmo que uma hora tu vais dizer assim, eu não quero, mas daqui a pouco tu vais se arrepender deste caminho. E aí tu vais querer lhe dar de volta, graças a Deus eu vou poder dizer, não precisa cair fora, porque tu nunca caiu fora daqui. Não precisa querer voltar. Tu sempre vai ser filha de Deus. Então o batismo, uma vez dentro da igreja, sempre é válido. Talvez
Se há uma consciência de que a pessoa está professando uma outra fé, ela deve professar a sua fé publicamente de novo. Isso seria importante fazer, até para que a comunidade possa reconhecer de novo. Andava naquela igreja, mas agora está conosco, com honra, com orgulho, testemunhando a nossa fé. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Diferença entre o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. O óleo dos catecúmenos é o óleo que é feito com essa inserção no peito da criança. Não é um óleo balsâmico, porque o óleo do crisma ele é um óleo perfumado. E é justamente o óleo que concede o Espírito Santo, que é colocado na fronte das crianças. E o óleo do batismo ele tem esse sinal de ser a unção que nos empodera para o combate da fé. Ele tem um outro sentido. É uma unção semelhante às unções do Antigo Testamento, onde se era preparado um profeta, a escolha de um rei. A escolha divina se dava pela unção, como aconteceu com Davi. Então, desta forma, a unção dos catecúmenos, com o óleo dos catecúmenos do batismo é feito no peito da criança, num sinal de escolha divina. Cristo nos escolheu e nos empodera para o combate da fé. E a unção com o óleo do crisma tem esse sinal de confirmar a fé e dizer assim: estás cheio do Espírito Santo. E por estares cheio do Espírito Santo, tu perfumas, tu iluminas, por onde tu andas. Uma criança batizada no hospital pode ser batizada por um padre? Sim, Antônio. Deve ser batizado porque o batismo é um ato público. Se por urgência, por emergência, teve que ser batizado alguém dentro de algum momento no hospital, numa situação de quase morte, mas depois o batismo é o caminho da inserção na comunidade. E, aliás, por causa disso que as pias batismais, em muitas igrejas, vocês vão encontrar à porta da igreja. Porque ele é justamente o sacramento que nos insere dentro da comunidade dos fiéis. Então, precisa-se ter esse ato público também. Precisa-se registrar o batismo, para que todos possam saber por registro. Inclusive, a igreja no mundo inteiro possa saber que tu pertences a essa igreja. Então, todo aquele que foi urgentemente batizado para contar com o sacramento de filiação divina, deve depois também ter feito este ato publicamente dentro de uma comunidade. Boa pergunta, muito pertinente. Muito bem, Ângela Cai. Ângela nos pergunta, Zimmermann, já vi em outras comunidades católicas, outros países, as crianças primeiro serem crismadas, depois receberem primeiro a Eucaristia. A ordem nesses sacramentos, Ângela, era assim, tanto que quando a gente se... Abriu. Então, gente querida, para os valentes que ainda voltaram depois desta pausa aí que deu hoje no fim da aula, uma perguntinha ainda da Denise. Crismar significa fazer um acordo com Deus. Vejo que muitos jovens fazem porque a família quer. Mas também nesse período em diante os jovens se afastam. A família deixa de catequizar. Aqui eu vejo muito importante, Denise, a criação e o acompanhamento, como vocês estão fazendo lá na comunidade de São Jacó, dos grupos de jovens. Porque neste período, para afirmar a identidade, a opinião dos amigos, você sabe que é mais importante do que a opinião do pai e da mãe. É um período de afirmação das pessoas. Então é muito importante nós inserirmos a rapaziada em encontros com pessoas que testemunham a mesma fé na mesma idade. E até que eles possam descobrir o caminho para serem cristãos sendo jovens. Eles não precisam ser velhos para serem cristãos. Eles podem ir para a balada e levar Jesus com eles. Eles devem namorar e levar Jesus para ter um namoro bacana, um namoro santo, como a gente diz. Um namoro que cultiva as duas pessoas. Então aqui é importante para as famílias, as comunidades, pensar outras formas. Nós não podemos tratar um jovem como criança, nem como adulto, ele é jovem. E quem sabe, para nós não nos perdermos, ou não criarmos esse período de limbo, é importante que as comunidades disponibilizem espaços jovens de cultivo de fé. Depois, quando forem adultos, quanto mais adultos, mais maduros, mais as pessoas vão procurando isso.
Mas é importante também marcar esta presença na juventude para a rapaziada. Gente, eu creio que por hoje está mais que bom, né? Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem, terça-feira, estamos reunidos e vamos estudar juntos o sacramento da Eucaristia. Anotem aí a partir do número 208 para mergulharmos nesse sacramento que mais nos acompanha na nossa comunidade, na nossa vida de fé. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, ilumine o vosso caminhar, sempre vos acompanhe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.